Jesus Cristo. Quero cumprimentar a todos os meus queridos irmãos e irmãs aqui da Assembleia de Deus da Missão em Campina Grande e também no estado de Pernambuco. Meus queridos e amados, nós entendemos a importância de estudar as Escrituras para termos o norte como Igreja do Senhor Jesus Cristo. É notório que os grandes homens de Deus, pastores e teólogos procuraram entender na história da igreja o que caracterizava uma igreja verdadeira. Nós sabemos piedosamente que é Deus que faz a sua igreja crescer. Em Mateus 16 e 18 está escrito que é o Senhor Jesus que edifica a sua igreja. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 6, entendemos que é o Senhor Deus que dá crescimento à sua igreja. Nós também podemos observar em Atos 2 e 47 que o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Também entendemos no Evangelho de João, capítulo 16, verso 7 a seguir, que o Espírito Santo é quem convence o homem e a mulher do pecado, da justiça e do juízo, batizando-os, como diz em 1 Coríntios, no corpo de Cristo, formando assim a unidade da família de Deus. Então é o Senhor Deus que faz com que a sua igreja cresça. É por isso que estamos empenhados aqui na Assembleia de Deus da Missão em Campina Grande e em Pernambuco a procurarmos ser uma igreja que glorifica a Deus, que edifica os santos e que evangeliza os pecadores. E nós temos debruçado para entendermos os princípios de uma igreja multiplicadora. Uma igreja multiplicadora é uma igreja que está fundamentada em 5 princípios bíblicos para o crescimento da igreja local. Esses 5 princípios estão muito bem instituídos, descritos no livro dos Atos dos Apóstolos. Na questão da hermenêutica, que é a ciência e arte de interpretar as Escrituras, nós entendemos que o livro de Atos dos Apóstolos não é uma simples narrativa histórica do que foi a igreja e que isso deve ser colocado nos anais históricos de um passado distante. Nós entendemos que a história bíblica é uma história teológica, que a narrativa bíblica é uma narrativa normativa daquilo que Deus quer que a igreja seja, aquilo que Deus quer que a igreja pratique. Então, entendendo esse princípio hermenêutico, nós podemos elencar no livro dos Atos dos Apóstolos e tendo um suporte das demais escrituras, das epístolas, por exemplo, que há 5 princípios bíblicos para o crescimento de uma igreja saudável. Primeiramente, é claro, nós entendemos que a igreja precisa ser saudável para crescer. Quando a igreja é saudável, ela vai crescer. E quando ela cresce, a tendência é multiplicar-se, tal como vemos no livro dos Atos. A igreja multiplicadora é uma igreja que abraça 5 princípios bíblicos para o crescimento. E o primeiro princípio bíblico para o crescimento e para a multiplicação de discípulos é que a igreja multiplicadora é uma igreja que está fundamentada na oração e na pregação. Por todo o livro de Atos, observa-se que os discípulos, os apóstolos do Senhor, estavam comprometidos com a oração e com o ministério da palavra de Deus. Nós entendemos que o diabo, ele usou alguns expedientes para impedir a igreja de crescer, para impedir a marcha da igreja. E um desses expedientes foi a distração. Ele quis distrair os apóstolos, os líderes da igreja, de continuarem perseverando na oração e no ministério da palavra. Em Atos 6, nós lemos que a resolução apostólica foi permanecer firmes
nesse primeiro princípio de uma igreja multiplicadora? Eles disseram: nós permaneceremos na oração e no ministério da palavra. E qual foi o resultado desta decisão, desta perseverança apostólica? No verso 7, lemos que a igreja, que a palavra de Deus, melhor dizendo, que a palavra de Deus crescia e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Eis aí um texto no qual baseamos a expressão igreja multiplicadora. É uma igreja que persevera na oração e na palavra. E nós entendemos que o crescimento e a multiplicação da igreja é proporcional ao crescimento da palavra de Deus. Quando a palavra é pregada expositivamente, quando os textos da Bíblia são lidos, ensinados ao povo, aplicados pelo Espírito Santo no coração do povo, nós entendemos que há um crescimento, que há uma multiplicação de discípulo. Então entenda bem, você que faz parte da nossa igreja, uma igreja multiplicadora é uma igreja baseada na oração e no ministério da palavra. Em todo o livro de Atos, observa-se nas Sagradas Escrituras que a oração e a pregação da palavra, elas estão casadas. Nós não podemos fazer divórcio do ministério da oração e do ministério da palavra de Deus. Notem que em Atos 1:14, a igreja está reunida orando. Atos capítulo 2, verso 42, a igreja está perseverando na doutrina e na oração, meu querido. Aliás, o texto diz nas orações. Então note no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos que os líderes subiam ao templo para orar. Ainda no capítulo 3, observamos Pedro ministrando o Santo Evangelho. No capítulo 4, verso 31, a igreja orou, o lugar se moveu onde eles estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia o Evangelho do Senhor Jesus. Então, o primeiro princípio de uma igreja multiplicadora é uma igreja que persevera na oração e no ministério da palavra de Deus, da pregação expositiva. Agora, o segundo princípio de uma igreja multiplicadora que vemos no livro dos Atos dos Apóstolos é uma evangelização discipuladora. Não é apenas um evangelismo abraçando certos sistemas ou métodos ou programas de evangelismo. Nós abraçamos aqui em nossa igreja, Assembleia de Deus da Missão, em Campina Grande e Pernambuco, o princípio da evangelização discipuladora. Nós não pretendemos apenas entregar folhetos, nós pretendemos ter um relacionamento com as pessoas para que elas possam entender melhor o Evangelho. Nós entendemos que é necessário construir pontes entre as pessoas, se aproximar dela, criar e aprofundar relacionamentos. Nós entendemos que é necessário, repito, se aproximar das pessoas, criar relacionamentos e aprofundá-los para que possamos discipular estas pessoas. Nós entendemos que uma das grandes estratégias de uma igreja multiplicadora é um discípulo multiplicador. É por isso que nós encorajamos, exortamos e instruímos os membros das nossas congregações, das nossas igrejas, a serem discípulos e fazerem discípulo. Um discípulo de Cristo é alguém que obedece e entende o núcleo da grande comissão. E qual é o núcleo da grande comissão? É fazer discípulos. Um discípulo de Cristo é alguém que faz discípulo. Quando afirmamos em nossas igrejas o fazer discípulos, isso não implica que eu deva fazer uma réplica minha. Isso não implica que alguém deve ser um exímio imitador da minha personalidade, da minha forma de andar, de vestir. Não. Nós queremos fazer discípulos para Jesus. Nós queremos que as pessoas imitem a Cristo. Nós queremos que as pessoas sejam transformadas não na nossa imagem, mas na imagem de Cristo. Então, evangelização discipuladora
aproxima-se das pessoas para pregar o evangelho e também as agrega à igreja local para, por conseguinte, firmá-las na congregação local. Então existem 3 tarefas de um discípulo multiplicador, baseado no princípio da evangelização discipuladora. O discípulo multiplicador, ele irá aproximar-se das pessoas, chamá-las ao arrependimento por meio da pregação do evangelho e, por conseguinte, agregá-las à igreja local, como diz Atos 2:41, que aquelas pessoas que acreditaram no evangelho que Pedro pregou, elas foram agregadas à igreja local. E não apenas trazê-las para a igreja, mas segui-las. Ter um ministério de seguimento, de discipulado, para que estas pessoas sejam equipadas, se tornem discípulas para ganharem outros discípulos para o Senhor Jesus. Esse é o segundo princípio de uma igreja multiplicadora. Agora, o terceiro princípio de uma igreja multiplicadora, nós entendemos que é a formação de líderes. Uma igreja multiplicadora não é constituída apenas de discípulos multiplicadores, mas também de líderes multiplicadores. O apóstolo Paulo é um exímio exemplo de um líder multiplicador. Quando você lê em Atos capítulo 14, Paulo retorna para a sua segunda viagem missionária e ele objetiva constituir liderança em todas as igrejas que ele passou. Paulo entendia que a liderança de uma igreja local, ela é importante, ela precisa ser encorajada, robustecida, tonificada, formada para que as congregações locais sejam fortes e fundamentadas na verdade de Deus. Ele mesmo escreveu em Tito, capítulo 1, verso 5, ele deixou o jovem Tito em Creta para que pusesse as coisas em ordem e constituísse uma liderança sadia. Ali no contexto, observa-se que o antídoto para o falso ensino, para os falsos mestres, é formarmos líderes verdadeiros. E nós aqui da Assembleia de Deus da Missão entendemos que o antídoto para as heresias, para os movimentos das campanhas mirabolantes, para as congregações enfermas, é formarmos líderes sadios na palavra de Deus. Como Paulo escreveu a Timóteo, ele deveria ser criado na palavra, na sã doutrina, para que fosse um obreiro sadio. E a questão da liderança, da formação da liderança numa igreja multiplicadora, também está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 2. Paulo disse a Timóteo: o que de mim ouviste, entre muitas testemunhas, transmite também a homens fiéis e idôneos, que por conseguinte também transmitiriam a homens fiéis e idôneos. Então nós vemos aí a verdadeira sucessão apostólica. A sucessão apostólica não é de ofício, não é de função, não é de cargo, não é de unção, é sim a transmissão fiel do evangelho para homens que são formados e capacitados para que, por conseguinte, possam transmitir esse evangelho a outras pessoas. Esse é o terceiro princípio de uma igreja multiplicadora, de uma igreja sadia. E o quarto princípio de uma igreja multiplicadora, de uma igreja que cresce, é que essa igreja, ela entende a necessidade de fortalecer e plantar novas igrejas quando necessário. Entendemos, em primeiro lugar, nesse quarto princípio, a necessidade de fortalecer as nossas congregações. O apóstolo Paulo, ele viajava não apenas para ganhar almas, mas também para fortalecer os discípulos, para fortalecer as congregações locais. E como isso está interligado, porque todos estes princípios de uma igreja multiplicadora são interdependentes. Você não pode apenas praticar um, enfatizar um em detrimento dos outros, não. Uma igreja multiplicadora é uma igreja que está em movimento de oração,
de pregação, de evangelização discipuladora, de formação de líderes, e quando tudo isto está funcionando, as igrejas locais, elas são fortalecidas. E tendo a bênção de Deus, essas congregações locais, elas se multiplicam, fundam outras congregações em lugares que se precisa, em lugares necessitados, onde não tem congregações. Então, uma igreja multiplicadora é formada de líderes multiplicadores, de discípulos multiplicadores, e por isso ela multiplica-se em outras congregações, plantando-as. Mas antes de plantar outras congregações, nós entendemos a necessidade perene de fortalecer as congregações locais. É lamentável que há muitas congregações locais que estão doentes, que parece mais um clube religioso, que parece mais uma arena de entretenimento do que a casa de Deus. Estão enfermas na sua liturgia, enfermas na exposição do que deveria ser o Evangelho de Cristo. João Calvino já dizia que Deus rege a sua igreja pelo cetro de sua palavra, meus irmãos. É a palavra de Deus que deve reger a igreja. É a palavra de Deus que deve elencar a filosofia ministerial de uma igreja multiplicadora. Então, o quarto princípio de uma igreja multiplicadora é o fortalecimento das congregações locais. E nós estamos aqui empenhados com todos os nossos dirigentes, com todos os nossos obreiros, a fortalecer as nossas congregações na verdade do Evangelho, fortalecer os discípulos e a liderança na verdade desse santo Evangelho, para que sejamos uma igreja multiplicadora. Agora, o quinto princípio que permeia o livro dos Atos dos Apóstolos de uma igreja multiplicadora é que ela é uma igreja de compaixão e graça. É uma igreja que ama os perdidos. É uma igreja que cuida dos necessitados. É uma igreja que, segundo a necessidade de cada um, ela se junta para apoiar as pessoas. Não apenas os pobres da igreja ou os necessitados da igreja, mas também da comunidade, para que a comunidade veja o amor de Deus refletido no testemunho amoroso da congregação local. Nós entendemos que uma igreja multiplicadora não é apenas uma igreja que ama a Deus, ou seja, por meio da adoração. Não é uma igreja que ama os irmãos, a família da fé, por meio da edificação, da instrução, do ensinamento e etc. Mas é também uma igreja que ama o próximo por meio da evangelização e da compaixão e graça. Não objetivamos apenas levar o evangelho, porque isso é a tarefa primordial da igreja. Devemos entender que a missão da igreja não é no contexto social, psicológico ou filosófico, mas sim teológico. Levar os pecadores ao arrependimento, dizendo-lhes que eles estão sob a ira de Deus e que as boas novas, o Evangelho, é que Jesus morreu para perdoar-lhes os pecados. Essa é a missão teológica da igreja. Mas essa missão deságua-se também nos quesitos sociais. Ou seja, ajuda as pessoas, leva-as a receberem e testemunharem em nossas vidas, em nosso testemunho, o amor de Deus. Então, meus queridos irmãos da Assembleia de Deus da Missão aqui em Campina Grande, e também em Pernambuco, e também em Brasília, onde está a nossa sede, pastores, meu pastor presidente pastor Wellington Azevedo, pastor Robson, pastor João Gomes e toda a Assembleia de Deus da Missão em Brasília e no Brasil e fora do Brasil. Nós somos uma igreja multiplicadora. E os 5 princípios, para concluirmos em resumo, primeiro princípio é oração e pregação. O segundo princípio de uma igreja multiplicadora é a evangelização discipuladora. O terceiro princípio, formação de líderes. O quarto princípio é formação de líderes. É o terceiro princípio. O quarto princípio, em outras palavras, para concluirmos, o primeiro princípio de uma igreja multiplicadora é oração e pregação.
O segundo princípio é a evangelização discipuladora. O terceiro princípio, formação de líderes. O quarto princípio, fortalecimento e plantação de igreja. E o quinto princípio de uma igreja multiplicadora é compaixão e graça. Nós devemos, como Paulo escreveu aos Romanos, falar das nossas necessidades aos domésticos da fé. Que Deus te abençoe e que você faça parte desta igreja, uma igreja multiplicadora. Nunca esqueça o texto de Atos 6 e 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Todos estes princípios só se tornarão evidentes na vida de uma igreja local quando todos dependemos do Espírito Santo de Deus. Como já dizia o pastor W.A. Tozer, que a maior tragédia da igreja é a ausência dos dons. Nós cremos e confiamos na atualidade dos dons para a edificação da igreja local, do corpo local de cristãos que louvam e exaltam o nome do Senhor.